absurdo, com tantas áreas possíveis de expansão portuária, você ter essa área destinada para virar cimento e ter atracação de navio. Uma área ainda totalmente preservada, você tem vários linhais, você tem uma fauna e uma flora riquíssima, né? E a gente está trabalhando forte, até o dono do container, o dono do navio está trabalhando para a gente ter uma outra opção que não seja cimentar toda essa área aqui. Bem ao longe ali, à direita, a Borete do navio tem um união fabuloso. E alguns guarás, mas esse capítulo aí não vou entrar, que é a praia de vocês. Bem ali onde eu estou apontando tem união, dá para vocês, um união bem preservado. Tudo, na realidade, toda essa área é muito preservada. Tá? Vale a pena uma visita técnica lá, porque há uma preocupação com o chorume, há uma preocupação com o remanejamento das áreas. Então, ali tem uma área, na realidade, é uma pedreira que a retirada daqueles sedimentos é feita para fazer os aterros sanitários. Né? E é uma área enorme, e toda a área devastada, toda a área que é demolida, há uma contrapartida de reflorestamento. Então, só você visitando, para você ver que é um ciclo, foi feito um ciclo bem inteligente de reflorestamento. Toda vez que você tira a terra de um lado, o outro lado ele já foi reflorestado e está em estado avançado. A velocidade do reflorestamento é bem maior do que a velocidade da retirada de sedimentos. Então vale a pena um dia, não sei se, não posso nem prometer isso para vocês, mas vale a pena uma expedição para verificar o sítio das Neves. Ali corre a rodovia Piaçaguera-Guarujá. Dá para ver até os caminhões subindo ali na serrinha da Piaçaguera. É a ligação de Cubatão para a cidade do Guarujá. O Lago Santa Rita, na realidade, é um pouquinho mais adiante, né, mestre? E é um outro terminal que pediu licenciamento, porque é incrível, né? A legislação ela permite que você olhe uma área do porto, que tudo é um complexo portuário, e desde que ela não tenha dono, você pede abertura de licitação para construir um terminal. Esse é um passo. O outro teria que vir antes, é o licenciamento ambiental. Isso que me dá arrepio no Brasil. Eu estou postando, eu acho impossível que isso vire terminais portuários, gente. O cinza vai estar atracado lá, tá? Vocês vão ver ele atracando. Ele vai embarcar veículos para o Mercosul, veículos para a Argentina. A gente vai até ver qual é o tipo de carro que tem lá, geralmente da Ford ou da GM. Isso aí no mar, quando pega um vento forte, dá um friozinho na barriga, meu velho. Né, mestre? Quando isso aqui pega um vento de travessa aqui, deve balançar pra caramba, né? Porque ele não tem, né? A nautodinâmica dele é bem complicada, então ele tem que... É diferente, ele joga muito, pode ser encostado, o vento batendo ali, imagina o efeito que faz, né? Pra dar estabilidade, né? O problema é quando você carrega a água de laço do outro lado do oceano, na África, no Índico, e traz essa água pra cá. E até a história dos pequenos caranguejos que vieram dos portos chineses e acabaram dissolvendo as margens do rio Tâmisa na Inglaterra. A água de laço trazida da China, que chegou aí na Inglaterra e acabou causando um dos maiores desastres ambientais, justamente por introduzir no meio ambiente uma fauna que não tinha predador. Então essa história da água de laço, ela merece e quando é problema de transferência de fauna, tudo bem. O duro é quando é a proliferação de endemias. Aí é pior ainda. Então esse equipamento chamado Portainer, ele veio trazer automação portuária e ao mesmo tempo ele traz uma segurança às operações de embarque e descarga. Ele praticamente extinguiu a possibilidade de acidentes com containers. O que tem dentro dos containers? Gente, tudo que você pode imaginar. Pode ter avião, pode ter carro, pode ter mercadoria, produto químico, pode ter... naquele container branquinho, por exemplo, ali à nossa direita, bem à frente onde eu estou apontando,
Aquele container branquinho é o container que eu mais gosto. Pode reparar que aquele container branquinho, ele tem uma geladeira acoplada na parte de trás. Isso significa que dentro ou tem carne para churrasco ou tem sorvete. Aqueles containers ali são containers híbridos, tá vendo? Geladeira. O container é o ícone do comércio exterior, né? Ele acabou otimizando as operações, ele acabou dando agilidade às operações, inclusive agilidade logística. Gente, o modal caminhão acaba sendo responsável pela movimentação de contêineres no Brasil. Na Europa, a utilização de ferrovia, ela acaba economizando mais energia, ela acaba gastando menos energia, ela acaba poluindo menos o ambiente. O Canal de Santos tem a profundidade comercial. Qual é a profundidade comercial hoje? Em torno de 15 a 16 metros de profundidade de calado entre a linha d'água e a parte do fundo do navio. Quanto mais calado, mais mercadoria. Quanto mais calado, mais exportações e mais importações. Um navio que tem restrição de calado é aquele navio que corre o risco de arrastar na parte do fundo. Então ele tem que chegar aqui com menos carga e sair com menos carga, para poder não ocasionar essa situação de raspar no fundo. Na aula que eu dei para vocês sobre dragagem, eu contei sobre o navio Queen Elizabeth, o maior navio de passageiros, ou talvez o maior navio, o maior navio a chegar no Porto de Santos. E o Queen Elizabeth, ele tinha uma profundidade tão importante que ele entrou aqui arrastando no fundo do mar. E ele teve que atracar aqui, ó, exatamente à minha esquerda, onde está aquele navio verde chamado Virginia, AS Virginia. A Queen Elizabeth atracou ali, e você está vendo aquela torre lá embaixo? Vendo aquela torre de energia? A Queen Elizabeth não passava ali de baixo. Aquela torre de energia, ela traz energia da usina de Itatinga, não foram? No verão é imprescindível visitar Itatinga, ver que é um projeto também de excelência ambiental e fazer as enormes trilhas, as várias trilhas lá monitoradas, com cachoeiras e tudo mais. Vale a pena conhecer Itatinga. Se eu estiver com vocês, a gente faz um contato com a Codesp, que administra a usina de Itatinga, uma usina construída pelos ingleses e que abastece de energia o Porto de Santos. Parte dessa energia é cedida ao município do Guarujá. Os hospitais do Guarujá são abastecidos com energia produzida pela usina hidrelétrica de Itatinga. Essa parte aqui, que na realidade não é uma parte primária, né? É uma área já degradada, mas ela não vai ser alvo de aterramento, somente a parte com as palafitas, que é a favela da Prainha, né? Favela da Prainha, que está com os dias contados. Problemática do ponto de vista ambiental. Olha o que tem naqueles silos. O que não podia ter naqueles silos? Que é uma preocupação para biólogos. Trigo com pomo não combina. Não combina. Então, eu sei que isso é complicado, mas passa por toda aquela problemática ambiental da proliferação de vários parasitas. Definitivamente, esse produto não combina com a convivência de pombos e, na parte terrestre, a proliferação de ratos. Então, os programas ambientais existentes são para conter a população de pombos e para conter a população de ratos. O predador natural das pombas, ele voltou a esse habitat. Aqueles pequenos falcões, aquele gavião, como é que é, carcará, né? Eles voltaram a habitar a área portuária. Invariavelmente, tem um período do dia em que eles fazem uma expedição de ataque. Há 10 anos atrás, a gente não tinha a existência, a gente não verificava a existência do gavião aqui. Esse é um bom sinal. Isso é reflexo também de outras coisas que não são boas, né? A saída do gavião do habitat natural por falta de alimentos e a migração dele para cá. Esse terminal aqui, daqui a alguns dias, ele vai estar um inferno. É o terminal de embarque de passageiros. O pessoal fala transatlântico, me recuso a dizer que o navio se chama transatlântico, porque transatlântico é o navio que navega no Oceano Atlântico. Significa que ele não pode navegar no Pacífico,
transporte. Então, nós chamamos de cruzeiros. E a gente recebe por ano, aqui, 1 milhão de passageiros. No ano passado nós recebemos 800 mil. Esse ano a condição econômica do brasileiro, segundo os estudos, aumentou. A gente vai receber de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil passageiros. Com uma novidade. A gente vai ter uma linha popular de turismo marítimo. O maior terminal de exportação de açúcar do mundo, né? Santos, que é conhecido como Porto Doce. Então, são várias empresas importantes, todas elas exportadoras de açúcar. O navio Ais Georges começou a pegar fogo desse lado e acabou afundando daquele lado de lá. Ainda existe parte do Ais Georges submersa. Pelo menos, no tempo que teve afundado, o Ais Georges acabou sendo o berçário do Mero. Tinha um Mero de 3 metros habitando os porões do Ais Georges. Eu não sei qual foi o final que teve esse Mero, mas ele habitou durante pelo menos 20 anos os porões do Ais Georges e foi a primeira prova de que não havia contaminação, porque o Ais Georges estava com produtos químicos dentro do porão quando afundou. E pelo fato de ter uma rica fauna, foi a prova ambiental que a gente não teve contaminação. Ali é uma vergonha. Se você for contar quantas vezes esse barco saiu, o pessoal da oceanografia, da biologia marinha dele, 10 anos. É brincadeira, com todo respeito. Presidente da Marinha da Suécia, do Brasil, e que a única coisa relevante que fez foi ir para a Antártica junto com o Barão Interfé. Aqui, ele está muito mais parado aqui. Se você pesquisa de craca, ele não sai nunca daqui. O pessoal pegou fogo, já quebrou, já teve vários incidentes com ele, mas fazer pesquisa que é boa ele não faz, com todo respeito ao pessoal da USP. Pois é. Mas ele custa dinheiro parado, né? Ele deve custar para a USP, mais ou menos, uns 300 a 400 mil reais por mês parado. Pode ter certeza disso. Ótima pergunta. Essa é a pré-história, é o dinossauro do sistema de dragagem. Tá vendo aquele monte de colher? Aquele monte de colher era uma esteira, ia no chão, ia no fundo, e recolhia a louça, trazia e jogava no convés. Um monte de colher, tá vendo? Ficava que nem aquele brinquedinho, assim, ficava cavando. É a pré-história da dragagem no Brasil. É um equipamento que se você der uma garimbada nele, não funciona. A quantidade de produtos químicos armazenados na Ilha do Banamé é suficiente para riscar do mapa metade da nossa ilha daqui a parte do centro. Aqui nós temos etanol, nafta, no meio ambiente, caso um dano irreparável como o chileno, por exemplo. E toda essa área aqui de tancagem, nós temos mais de 300 tanques, é uma área de enormes cuidados ambientais.